Tudo jóia? Vamos começar agora nosso segundo bloco e cair para dentro aí. Então vamos lá. Na primeira etapa nós começamos a ver as partes principais da crase. Aí agora a gente vai finalizar a parte do conteúdo teórico e depois vai cair para dentro das questões, beleza? Então vamos deixar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então aqui galera, para começar o segundo bloco, eu preparei uma observação, né? Opa! Então a gente vai fazer uma observação de um assunto que a gente já mencionou lá no início, mas que a gente vai aprofundar aqui porque tem uma outra parte para a gente poder trabalhar. Então olha só. Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, que nós já trabalhamos, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. E aí eu peguei exatamente como estava lá na gramática, que eu utilizei, para poder jogar aqui. Agora, a gente vai frisar mais uma vez. Não é a questão da crase. É a questão do artigo. Então, a palavra casa, no sentido de lar e moradia, e a palavra terra, no sentido de chão firme, elas não têm artigo. Como eu já mostrei para vocês lá no início da aula. Então, elas não têm artigo. E, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao serem especificadas, elas passam a admitir artigo. Mas para você não cair na pegadinha, você tem de ficar ligado que crase não é só artigo. Crase é preposição mais artigo. Então, tudo bem que está especificado. O que passou a admitir foi crase? Não. Passou a admitir artigo. Para que tenha crase, o termo anterior obrigatoriamente tem que exigir a preposição. Então vamos lá. A palavra casa e a palavra terra, elas não têm crase porque na verdade elas não têm artigo. Então o fato de não ter artigo, consequentemente acarreta no fato de não ter crase. Agora, se ela está especificada, não é crase obrigatoriamente, passa a ter artigo obrigatoriamente. Agora, para que tenha crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Então vamos lá, Exemplo, cheguei a casa. Como a gente viu, o termo anterior exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo, portanto não vai, obviamente, admitir a crase. Então este a aqui é apenas uma preposição. Agora, eu coloquei aqui, cheguei à casa das minhas primas. Lembra comigo lá no primeiro exemplo que a gente trabalhou isso lá na outra aula. Se eu colocasse visitei a casa das minhas primas, continuaria não tendo crase. A gente passaria a ter artigo, porque a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter artigo. Mas se o verbo que está ali antes não está pedindo preposição, não vai ter crase, vai ter um a apenas artigo. Agora aqui a gente tem a exigência da regra geral. Cheguei à casa das minhas primas. O termo anterior está exigindo a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar, e a palavra casa, ao ser especificada, tem artigo. Portanto, aqui a gente tem o acento grave indicativo do fenômeno da crase. E a mesma coisa ocorre com a palavra terra. E aí é o seguinte, quando a palavra terra está ali sozinha, sem a especificação, ela não tem artigo. Então, quando eu digo a tripulação da Gol desceu à terra, esse a aqui é apenas uma preposição. Agora, a palavra terra, ao ser especificada, ela, assim como a palavra casa e qualquer outra palavra na língua portuguesa, ela passa a admitir artigo, consequentemente, caso o termo anterior exija a preposição a, então vai ter a crase. Quando a gente coloca aqui, a aeromoça da Gol chegou à terra dos seus tios. Se quem chega, chega a algum lugar, o termo anterior está exigindo a preposição a e a palavra terra agora está especificada, então tem crase. Só que é o seguinte, a gente tem a palavra terra com T minúsculo que se assemelha à palavra casa. Ambas não têm artigo, consequentemente não terão a crase, a não ser que estejam especificadas. E detalhe, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Agora, se aparecer a palavra terra com T maiúsculo, já é uma outra parada. Agora, não é mais no sentido de chão firme. Agora significa planeta. E este substantivo aqui,
ele tem artigo. Então, se eu falar, os astronautas regressaram à Terra, com T maiúsculo, ou seja, ao planeta Terra, aí a gente tem crase obrigatoriamente, mesmo que o termo não esteja especificado. Eu já vi uma vez, numa prova, o camarada trabalhar essa concepção da letra minúscula e da letra maiúscula com a palavra fortaleza. Ele fez assim, ó, deixa eu apagar aqui. Ele botou, fui à Fortaleza com letra maiúscula e fui à Fortaleza com letra minúscula. Então, como nós já estudamos esses dois blocos, sobre esses dois assuntos, eu me dou o direito de falar aqui agora. Depois a gente vai continuar nos outros aspectos. Mas aí se liga. Você está vendo que tem letras diferentes. Quando a gente coloca o F maiúsculo, é a cidade de Fortaleza. Quando a gente coloca o F minúsculo, é a Fortaleza do forte. É como se fosse, sei lá, a proteção que tem ali. Que hoje em dia muitas fortalezas viraram inclusive prisões. Só que é o seguinte, quando a gente tem uma expressão adverbial de lugar, como nomes de ruas, nome de cidades, nome de bairros, de continentes, de países, por aí vai, a gente faz a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente, como nós vimos no ponto 2. E aí, se eu estou indo à Fortaleza, eu vou colocar voltando. Então, eu volto de Fortaleza. Então, olha só, eu volto de Fortaleza. Aí nós vimos, se eu vou a e volto da, acento lá no A, porque o da mostra que tem preposição mais artigo, portanto tem crase. Se eu vou a e volto de, acento para quê? Afinal de contas, este de é só uma preposição e mostra que a cidade de Fortaleza não admite o artigo. Então, na hora que eu boto fui à Fortaleza, esse a é apenas uma preposição, portanto não tem crase. Agora, na hora que eu boto fui à Fortaleza, isso aqui é um substantivo normal. Se eu colocar aqui o forte, vai ficar fui ao forte. Então, aqui tem crase obrigatória. Olha que bizu. Cuidado com isso aqui, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai continuar a nossa brincadeira e vamos chegar ao ponto 3, que é o ponto mais difícil para o camarada poder aprender crase. É o ponto 3, é a crase mais difícil. Por quê? Até então, e depois a gente ainda vai continuar estudando a crase como regra geral. Então, obrigatoriamente, um termo anterior, que pode ser um verbo ou um nome, vai exigir a preposição a, e depois, obrigatoriamente, um termo vai admitir o artigo a. Então, vai ter a exigência da crase, preposição mais artigo, e a gente coloca o acentozinho, o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Agora a gente vai trabalhar uma crase semântica, uma crase que tem a ver com interpretação. Detalhe, não obrigatoriamente vai ter um termo exigindo e o outro admitindo. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Então olha só, acompanha aqui comigo. Ó. O acento grave indicativo de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas de que participam palavras femininas. À tarde, a proporção que, a força de, à toa, à procura de, às escondidas, à noite, à direita, às ordens e por aí vai. Vamos entender. Quando a gente tem uma expressão adverbial, uma locução conjuntiva e uma locução prepositiva, essas expressões já possuem preposição. Já tem ali a preposição a. A partir do momento que a gente coloca a palavra feminina, aí passa a ter o artigo. Por isso passa a ter crase. Agora, vamos começar a entender isso aqui. Eu escrevo assim, ó, vendi à vista. Eu poderia produzir uma frase, uma expressão assim? Eu poderia, óbvio. Mas neste caso, eu seria um desesperado. Afinal de contas, se eu vendo à vista, eu estou vendendo os olhos. É um cracudo, que é uma pedra de crack, vai vender os olhos, coitado, Deus defenda, né? Pelo amor de Deus. Agora, aqui, o verbo é transitivo direto e à vista é objeto direto. Mas, poxa, o cara está vendendo os olhos.
Vale até de dica aí para você, patroa, que está em casa, quando seu marido começa a pestanejar, e aí você fala assim, vai dormir, homem? Aí ele fala assim, não, amor, estou descansando as vistas. Não, pô, impossível. Vista só tem uma. Ele está descansando os olhos, que são dois, ou então ele está descansando a vista, porque só tem uma. Agora, aqui, obviamente, não seria uma frase que o camarada gostaria de proferir. Agora, se a intenção dele é dizer que vendeu alguma coisa à vista, alguma coisa de primeira, por exemplo, vendi essa blusa à vista, vendi um apartamento à vista, aí o cara tem que colocar o acento para mostrar que o verbo é intransitivo e que aqui é um adjunto adverbial modal. Então tem um acento, mas repararam, não necessariamente tem um termo exigindo e o outro admitindo. A gente descobre pelo contexto da situação. Agora, e se eu botar assim, ó, vendi a prazo? Terá crase? Não, não terá crase. Ah, Sidney, mas não é um adjunto adverbial modal igual à vista? É, mas a palavra é masculina. Então aqui, este A, ele não vai ter o acento porque ele é apenas uma preposição. Haja vista que prazo é uma palavra masculina e só admitiria o artigo o. Até aí tudo bem? Agora, na prova, como é que aquele avaliador maldito, salafrário, que quer te derrubar vai usar? Ele vai fazer assim, ó, com pares semânticos. E eu tomei o cuidado de colocar aqui os principais pares que caem em prova. São eles: bateu a porta, chegou à noite e saiu a francesa. E vocês vão reparar que eles são idênticos na prosódia, seja com crase ou sem crase. Não vai existir esse negócio de bateu a porta. Então é uma demonstração de que a língua, né? A escrita, na verdade, ela é mais precisa que a fala. Não mais rica, obviamente a fala é muito mais rica que a escrita, mas a escrita acaba sendo mais precisa. Afinal de contas, no português aqui do Brasil, você jamais, como eu disse aqui, vai dizer bateu a porta. Isso não vai acontecer. É bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Agora, a dica que eu te dou é a seguinte: você já sabe que existem essas expressões. Ele vai trabalhar de que forma? Ele vai trabalhar brincando com isso aqui e com a crase facultativa. Agora, aqui não tem como ser crase facultativa, porque crase facultativa não altera o sentido. E aqui a crase, obviamente, altera o sentido. Detalhe, muito candidato também pensa que uma expressão está certa e outra está errada. E não é verdade, as duas estão certas, só que em contextos diferentes. Então você tem de ficar ligado. Então a dica que eu vou te dar é a seguinte: quando tem um acento, indica uma circunstância. Quando não tem acento, é a própria coisa em si. Aí é claro que o camarada, para tentar te ludibriar, às vezes ele vai fazer inversões para você ficar ali meio perdido e por aí vai. Então vamos entender aqui agora as principais expressões para que você no dia da prova não caia em nenhuma pegadinha. Então quando eu coloco bateu a porta com crase, é isso aqui, ó. Significa toque. Então é aqui, ó. Tem alguém batendo a porta, portanto vou abri-la. Tem alguém lá do outro lado, toque, 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 batendo a porta. Agora, e quando o cara bota bateu a porta? Significa, ó, pá, que fechou a porta. Então é fechar a porta. Sidney, e se o cara der um soco na porta, uma pesada na porta? E aí, como é que fica? Aí já é uma outra expressão. Aí já é bateu na porta. Então, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, essa daqui você pode marcar um asterisco no seu material que cai bastante, hein? Chegou à noite com crase. Significa que alguém chegou. Alguém chegou. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João, tanto faz. Maria chegou à noite, João chegou à noite. E não tem hora especificada, pode ter sido 8, 9, 10, 11 horas da noite, tanto faz. Agora, quando a gente coloca chegou à noite sem crase, aí significa que realmente anoiteceu. E detalhe, tem hora especificada, 18 horas. Afinal de contas, o dia começa às 6 da manhã, a noite começa às 18 horas. Tranquilo? Então vamos lá. E saiu a francesa, com crase e sem crase. Com crase significa uma expressão que você já deve ter pensado aqui no Rio de Janeiro. A galera faz muito uma analogia com a pizza francesa, né? Então saiu, é a moda, né? Coisa e tal. Então saiu de fininho.
A galera pensa muito assim, porque faz a analogia com a pizza em tubinhos. Mas sair à francesa significa que alguém saiu discretamente. É um comportamento social. Isso tem a ver com cultura. É um processo cultural. Aqui no Brasil, quando você vai a um aniversário, por exemplo, você fala antes de ir embora com o aniversariante, com o companheiro ou a companheira do aniversariante, com o pai, com a mãe, com os amigos. Pô, você demora meia hora se despedindo, praticamente. Agora, um francês faz o quê? Ele simplesmente chegou a hora de ir embora, deu vontade, né? Então ele quer ir embora, ele vai levantar e vai sair. Ele não vai falar nem com o aniversariante. Ah, ele é mal educado. Não, não é mal educado. É um processo cultural. O que você acha falta de educação no comportamento dele, para ele não é. Assim como ele com certeza acha muita coisa do brasileiro que é uma falta de educação e a gente às vezes não percebe, porque é um processo cultural. Se eu estou adaptado a viver daquela forma achando que é correto, eu não vou parar para pensar que é uma falta de educação, beleza? Agora, e saiu a francesa sem crase? Aí realmente uma mulher francesa saiu. Então aqui ó, uma mulher francesa saiu. Só que aí vamos lá. Vamos continuar essa brincadeira aqui. Então vocês viram que eu falei das expressões adverbiais. Tem uma expressão que provoca uma briga entre os gramáticos. E eu não estou falando de gramática para concurso. Estou falando de gramática tradicional mesmo. É a expressão adverbial de instrumento. Tem autor que diz que tem de ter a crase obrigatória. Tem autor que diz que não pode ter a crase, então crase proibitiva. E tem autor que diz que a crase é facultativa. Caramba, e aí? Como é que eu fico? Aí olha só a expressão que eu vou botar aqui, ó. Lavou a máquina. O negócio é o seguinte. Isso aqui nunca definiu uma questão de concurso público. Nunca foi a questão, a opção que definisse. É claro, já caiu. Mas nunca foi a opção que definisse. A dica que eu vou te dar, sempre faça com bom senso. Se a expressão adverbial de instrumento não provocar uma ambiguidade, uma dúvida, então você não precisa colocar o acento. Por exemplo, Sidney escreveu a carta à tinta. Então, não tem uma outra possibilidade, né? Usou uma caneta à tinta. Pô, não tem outra possibilidade. Então você já entendeu. Então deixa ali sem o acento. Pronto, não vai fazer a menor diferença. Você sabe que é uma expressão adverbial de instrumento. Agora, se for provocar uma ambiguidade, tem que colocar. Por exemplo, na hora que eu coloco lavou a máquina, provoca uma ambiguidade. Porque do jeito que está aqui, significa que pegou e lavou a máquina. Né? Então, é o objeto em si. Agora, se eu, por exemplo, Pedro lavou a máquina. Então, ele está lavando o objeto, a máquina de lavar mesmo, realmente. Agora, se eu colocar na intenção de falar que eu estou lavando uma blusa na máquina, aí eu vou ter que colocar o acento para mostrar que é um adjunto adverbial de instrumento. E ainda dá para a gente trabalhar outras expressões. Por exemplo, uma muito especial, deu à luz. No sentido de parir, tem ou não tem crase? E aí vamos lá. Existem as duas possibilidades. Sem a crase, significa que é a luz da Light, por exemplo. A Light deu a luz ao povo, ou então o professor deu a luz do conhecimento ao aluno. Agora, no sentido de parir, com certeza tem um acento grave. Afinal de contas, o que está acontecendo? A mãe está dando o filho à luz do mundo, porque o filho está na escuridão do útero. E a mãe pega o filho e dá à luz do mundo. Eu lembro quando nasceu o filho da Angélica, o Joaquim, saiu assim no jornal, ó. Angélica deu Joaquim à luz. Porque, na verdade, ela deu o quê? O filho Joaquim. A quem? A quê? A luz do mundo, a luz da vida. Então, dar à luz no sentido de parir, com certeza tem crase. Quase que poético, né? Bonito, né? Agora,
Como eu disse a vocês, essa crase evita ambiguidade, ela evita uma confusão semântica, ela pode evitar até um assassinato, meu companheiro. Por exemplo, lembra da Parmê, que a gente mencionou? Então vamos lá. Eu tenho espírito de gordinho, confesso. Eu como muito e gosto de comer. Quando eu tô com fome, eu fico ranzinza, nervoso, então eu gosto. Eu gosto de comer mesmo. Quer me ver feliz, me dá um belo prato de comida que eu vou ficar feliz. Aí eu fui a Parmê. Quando estava aquela promoção de R$10. Né, refil por R$10, comia à vontade. Então eu fiquei feliz da vida. Aí o que eu fiz? Eu comi em êxtase, feliz, e fui à casa do meu amigo Fabão, que é policial. E aí lá, muito eufórico, eu falei, caraca, Fabão, hoje eu estou muito feliz. Aí eu queria compartilhar com ele, eu queria que ele fosse a Parmê também pagar R$10, eu queria ir de novo com ele. Aí ele, o que houve, cara, por que tá tão feliz assim? Aí eu falei, Fabão, hoje eu comi a Vera. Para meu azar, Fabão tem uma esposa chamada Vera. Então, a minha intenção foi dizer assim, ó, com crase. Só que o Fabão, infelizmente, entendeu? Sem crase. Aí, na hora que eu falei que comia Vera, ele pegou uma arma para me dar um tiro. Ele falou assim, eu vou te matar, seu cabra safado. Eu falei, pelo amor de Deus, Fabão, eu comi a Vera, mas foi com crase. E aí ele pensou que era uma parada de sex shop, e aí danou de vez. Mas se liga só, aqui é o seguinte, quando eu coloco comi a Vera com crase, é na verdade para mostrar que eu comi muito. Então é um intensificador. Então o verbo é intransitivo e a Vera é um adjunto adverbial de instrumento. Não, perdão, de intensidade. É um adjunto adverbial de intensidade. Eu fiquei com um instrumento na cabeça. Adjunto adverbial de intensidade. Agora, quando eu coloco comi a Vera com crase, poxa, somos todos adultos. Realmente foi no sentido sexual. Então, aqui é um verbo transitivo direto e a Vera é um objeto direto. Por incrível que pareça, gente. Porque é o seguinte, hoje em dia, como somos adultos, você já deve ter alguma vez estudado na vida alguma coisa sobre psicologia, você já deve ter ouvido falar no superego, que são as convenções sociais que controlam o homem na sociedade. Então, hoje é muito enraizado. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, numa turma presencial, e aí, galera, quem come, come, aí todo mundo, quem come, come alguma coisa. Beleza. Mas, quando você era moleque, você falava quem come, come alguma coisa ou alguém. A gente falava assim, a rapaziada, né, a molecada, não tem ainda o superego enraizado. E eles estavam certos. Porque para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre o alvo da ação? É o objeto. Então, ó, comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação? A Vera. Portanto, é um objeto direto. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos partir agora para a crase facultativa. Então, aqui, ó. A crase é facultativa diante dos nomes próprios femininos, após a preposição até, que antecede substantivos femininos, e ainda no caso dos pronomes possessivos femininos. Gente, a gente tem de entender agora que o que vai ser facultativo, na verdade, ou vai ser o uso do artigo ou o uso da preposição. E isso é muito importante, porque o avaliador, quando é esperto, ele pode não só trabalhar a questão da crase facultativa, ó, isso aqui é crase facultativa? Ele pode perguntar qual é a função morfológica do A. E o aluno tem de estar muito esperto para poder acertar isso, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Dei um recado a Atadolfa, com e sem crase. Vamos entender por quê. Olha a regência do verbo. Verbo dar. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então, o que ele deu? Ele deu um recado, que é o objeto direto. E a quem ele deu? Ele deu a Atadolfa, que é o nosso objeto indireto. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo
para este certame. Pode ter certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Regido pela preposição a. Portanto, o termo anterior exigiu a preposição a. Mas quem foi o termo posterior? Atadolfa, que é um substantivo feminino, mas é um nome próprio feminino. E diante do nome próprio, o uso do artigo é facultativo. Por exemplo, eu que estou aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Leme, não preciso nem muito longe para poder comparar isso, não. Basta atravessar a ponte, basta ir a Niterói. Aqui no Rio, a galera gosta do uso do artigo. Então eu digo que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa da Paula, que eu vou à casa da Atadolfa. Agora, em Niterói, a galera não gosta. Então eles simplesmente dizem, eu vou à casa de Maria, eu vou à casa de Paula, eu vou à casa de Joana, eu vou à casa de Atadolfa. Portanto, o uso do artigo é facultativo diante de nome próprio. E não é só o nome próprio feminino, é qualquer nome próprio. Aqui no Rio eu vou à casa do João, eu vou à casa do Pedro. E lá em Niterói, eu vou à casa de João, eu vou à casa de Pedro. Na Bahia é a mesma coisa. Então, o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Portanto, a crase vai ser facultativa diante do nome próprio. Mas por que a gente coloca nome próprio feminino? Porque é diante do nome próprio feminino que a gente usa o artigo a, que é o artigo feminino. Agora, se quiser fazer um teste, você pode colocar ali um nome masculino. Por exemplo, João. Ó. Coloca aqui João. Você vai ter, dei um recado ao João e dei um recado a João. O que eu botei nas duas sentenças? A preposição a. E por que eu tive de botar nas duas? Porque ela foi exigida pelo termo anterior, pelo verbo dar. Porque quem dá alguma coisa a alguém. Agora, o que eu botei na primeira e não botei na segunda e não fez a menor diferença? O uso do artigo. Porque o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Tanto é que eu posso dizer João é esperto ou então o João é esperto. E não faz a menor diferença. O uso do artigo é facultativo, portanto o uso da crase é facultativo. Agora, quando eu não tenho o acento grave, significa que este a é apenas uma preposição, caso perguntem, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Agora a gente vai trabalhar com a preposição até. E o que vai ser facultativo diante da preposição até? É o uso da preposição a. Porque eu tenho a expressão até, eu tenho o uso da preposição até, mas eu também tenho o uso da expressão até a, em que o a é, obviamente, uma preposição. Então, quando eu coloco vou até a praia sem crase, eu usei, na verdade, apenas a preposição até. E quando eu coloco vou até a praia com crase, eu usei a expressão até a. Então, isso significa que na hora que eu não coloco o acento aqui, diferentemente da primeira situação que a gente observou, aqui não vai ser uma preposição, aqui vai ser um artigo. E quer ver? Vamos fazer a prova dos 9. Tira praia e coloca parque. Vou colocar aqui, ó, parque.
eu posso colocar que eu vou até o parque e que eu vou até ao parque. O que eu botei nas duas situações? O artigo. O que eu botei na segunda e não botei na primeira? O uso da preposição a. E não fez diferença. Por quê? Porque é facultativo. Então, ó, quando eu coloco vou até o parque, esse o não é só artigo. Então, quando eu coloco vou até a praia sem o acento, é porque esse a também é só um artigo. E aí, olha só uma questão interessante que eu vi uma vez. Deixa eu até beber uma água aqui e molhar o bico para poder falar com vocês. Ó. Uma vez o cara, um avaliador, obviamente, ele fez uma questão assim. Ele botou, não usou a Tadolfa, né? Porque nem todo mundo conhece esse belo nome, essa bela mulher. Ele botou Maria. Ele botou assim, ó. Dei um recado a Maria, sem o acento. O A apenas preposição. Mas a malícia no resto da questão foi grande. Ele botou assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o termo destacado possui o mesmo valor morfológico do termo no enunciado. E aí, obviamente, ele queria um termo que fosse também o quê? Preposição. Só que aí ele botou vou até a praia sem crase. Muita gente fez a analogia da crase facultativa. Ah, é essa. Só que dei um recado a Maria, o A sem o acento é preposição. Vou até a praia sem crase, o A é o quê? É artigo e não era a opção. Então, muita gente deu mole, muita gente se estrepou. O avaliador foi deveras esperto, beleza? Mas viram como é importante saber identificar a classe gramatical? E para finalizar aqui agora, a gente vai falar do pronome possessivo feminino. Esse é o mais difícil. Pode marcar até um asterisco aí no teu material, porque a gente tem que definir o seguinte. Não é qualquer pronome possessivo feminino, é o pronome possessivo feminino adjetivo singular. Primeira coisa é lembrar o que é um pronome adjetivo. A gente viu lá na primeira aula, mas a gente lembra aqui de novo. Ó. Vamos lá. Para que serve um pronome? O pronome ele serve para trabalhar pronome. E o nome na língua portuguesa é o substantivo. Então significa que esse pronome ou vai acompanhar o nome ou vai substituir o nome. Quando ele serve para acompanhar, a gente chama de pronome adjetivo. Então, o pronome adjetivo é o pronome que acompanha o substantivo. E quando ele serve para substituir, a gente chama de pronome substantivo. Então, coloca assim, ó. Minha aluna é bonita. Quem é bonita? Minha aluna. Então, isso tudo aqui é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? A gente viu. É sempre o substantivo sem preposição. Aqui no caso, o núcleo é a palavra aluna. O minha está acompanhando ou substituindo a aluna? Está acompanhando. Então, por isso, é um pronome adjetivo. É claro, depois que eu aprofundo a análise, eu vejo que é um pronome adjetivo possessivo, porque obviamente ela é minha aluna. Nesse caso, o uso do artigo vai ser facultativo. Tanto é que eu posso dizer minha aluna é bonita, ou então a minha aluna é bonita. Então, o uso do artigo é facultativo diante do pronome possessivo feminino adjetivo. Agora, e se eu botar assim, ó, ela é bonita? Quem é o sujeito agora? Ela. E quem é o núcleo do sujeito? Ela. Então, este pronome não está mais acompanhando o nome, ele está substituindo o nome. Então, por isso eu digo que é um pronome substantivo. Depois, quando eu aprofundo, eu vejo que neste caso aqui é um pronome pessoal do caso reto. Agora, vamos voltar para a frase aí que a gente está analisando. Quando eu coloco aqui, ó. Refiro-me à minha amiga.
Quem se refere a alguém. O termo anterior, ele está exigindo a preposição a. Então, beleza. O termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é o pronome possessivo minha, que nesse caso aqui está acompanhando o nome amiga. Então, ele é um pronome possessivo feminino adjetivo. Isso significa que o uso do artigo é facultativo. Então, eu coloco minha amiga é bonita, mas eu posso colocar a minha amiga é bonita. Então, quando não tem o acento, é a demonstração de que o a é apenas uma preposição. E por quê? Porque o uso do artigo é facultativo, tanto faz colocar ou não colocar. Agora, se liga só, quando eu não coloco o acento, eu demonstro que o a é só preposição. Quando tem o acento, é a demonstração de que é preposição mais artigo. Agora, e se eu utilizar um pronome possessivo substantivo? Como é que vai funcionar isso aí? Ó? Acompanha aqui comigo. Eu posso colocar assim, ó. Eu me refiro à sua namorada e não a minha. Agora, se liga só. Quem se refere a alguém. O termo anterior está exigindo a preposição a. Aí você está vendo que tem dois as ali, seguidos de dois pronomes possessivos femininos. O avaliador esperto, ele vai dizer que nos dois casos a crase é facultativa, exatamente por estarem diante de pronome possessivo feminino. Só que é o seguinte, a crase só é facultativa quando o pronome possessivo feminino é adjetivo. Então, na primeira situação, o sua está acompanhando o nome namorada. Então, ali a crase é facultativa. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo. Tanto é que eu posso dizer, sua namorada é bonita, ou então, a sua namorada é bonita. Realmente o uso do artigo é facultativo, portanto o uso da crase é facultativo. Tanto faz eu colocar com ou sem. Agora, quando eu coloco o pronome possessivo feminino que é substantivo, porque aqui, ó, este minha não está acompanhando o nome, ele está substituindo o nome. Que nome? Namorada. É como se no lugar dele estivesse escrito namorada. Então ele passa a se comportar como um substantivo feminino que é aquele termo que vai admitir o artigo a. Então, aqui a crase é obrigatória. Por quê? Porque é como se eu falasse, eu me refiro à namorada. Eu me refiro ao namorado. Então, aqui, como passa a ser um pronome possessivo feminino substantivo, ele está substituindo o nome, está se comportando como um nome feminino. Então tem artigo, então a crase é obrigatória. Crase facultativa só quando ele for adjetivo, ok? Agora, a gente disse que também vai ser no caso do pronome também ser o quê? Dele ser singular. Porque se eu colocar assim, ó, vou até colocar aqui, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, suas amigas. Nesse caso, agora, o que é facultativo? A gente sabe que na hora que eu tenho um pronome possessivo feminino que é adjetivo, o que é facultativo não é a crase, é o uso do artigo. Então, eu posso dizer suas amigas são bonitas e não fazer uso do artigo. Ou então, as suas amigas são bonitas e aí fazer o uso do artigo. Então, se liga só. O termo anterior, ele está exigindo a preposição a. Quem se refere a alguém. Beleza. Aí, depois, eu tenho duas opções. Ou não vai ter o artigo, ou vai ter o artigo, que é o artigo as, no plural. Se eu tentar fazer a fusão do a preposição com o nada, não vai existir fusão. O que vai existir? Vai existir apenas o a preposição. Então, eu posso, por exemplo, dizer, eu me refiro a suas amigas, em que o a vai ficar sem o quê? Sem o acento, sem crase. Agora, a partir do momento que eu tento fazer a fusão do a preposição, com o as
artigo, aí eu tenho chamado as craseado. Ah, sim, mas aí então a crase não é facultativa? Não. O uso do artigo é facultativo. Na hora que eu coloco no plural, eu estou demonstrando para a pessoa que está lendo que eu botei o artigo as ali no plural. Então, a crase aqui, portanto, é obrigatória. O que é facultativo mesmo é o uso do artigo. Então, fica ligado nisso, beleza? Então, agora que a gente viu toda a parte teórica, já dá para a gente cair para dentro aí das questões de fixação e depois nós vamos fazer questões de concurso. Só de fazer as questões de fixação você já vai ficar mais safo no processo. Então vamos lá. Eu coloco, diga às pessoas que me procurarem que tive de sair. Tem esse as aqui, ó. E aí pensa comigo, crase é regência. Então quem diz alguma coisa a alguém. Aqui o que foi dito? Que tive de sair. Então, disse o quê? Que tive de sair. A quem? As pessoas que me procurarem. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a, e o posterior é um substantivo feminino no plural, então tem crase. Ah, Sidney, tive dificuldade. O que eu vou fazer? Lembra lá no primeiro bloco, vai ser o bloco, né? Lembra lá no primeiro bloco, qual foi o macetinho que eu mostrei a vocês que não era um macete, era só a constatação da regra geral? Estou na dúvida? Então beleza, vou trocar o feminino pelo masculino. Se acarretar na construção ao, tem crase no singular. Se acarretar na construção aos, tem crase no plural. Então troca aqui, ó, o termo feminino que está depois do as, que é pessoas, por um termo masculino no plural. Homens, por exemplo. Vai ficar, diga aos homens. Então diga às pessoas, tem crase. Olha a próxima aqui, ó. Fui à Europa de onde a Ásia. No primeiro, tranquilo. Fui à Europa, volto da Europa. Então, ó, tem crase. Agora, no segundo, muita gente confunde achando que é um caso de paralelismo sintático. E não é. Aqui, na verdade, é uma forma padrão da língua que a gente normalmente no dia a dia não usa. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou em Botafogo. Aí eu digo assim, eu fui a Copacabana e de lá ao Leme, beleza? Então, na hora que o cara fala que foi a Copacabana e de lá ao Leme, esse lá está fazendo referência a quem? A Copacabana. Então, isso é uma estrutura informal da língua. Agora, se eu for utilizar o português padrão, eu vou dizer que eu fui a Copacabana, de onde eu fui ao Leme. Este onde aqui está fazendo referência ao termo anterior, Europa. Então é como se eu estivesse aqui no Brasil, aí eu fui à Europa e da Europa eu fui à Ásia. Então se eu fui à Europa e eu volto da Europa, tem crase? Se eu fui à Ásia, eu também volto da Ásia. Então também tem o quê? Também tem crase. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Próxima frase. Fui a Natal das Praias Inesquecíveis. Aqui a gente faz a verificação através da troca do termo regente. Se fosse apenas a Natal, não teria crase. Fui a Natal, volto de Natal. Seria apenas uma preposição. Mas agora a gente especificou a palavra Natal. Natal das Praias Inesquecíveis. É como se eu dissesse, volto da Natal das Praias Inesquecíveis. Então aqui, ó, tem crase. Na próxima, cheguei a casa tarde da noite ontem. A palavra casa, ela não admite artigo, a não ser que esteja especificada. O termo anterior já está pedindo a preposição a, beleza, quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa, aqui neste caso, não foi especificada. Eu deveria dizer a casa da minha tia, a casa da minha prima, da minha irmã, da minha mãe, sei lá, por aí vai. Mas aqui foi só um momento que foi relatado, que foi tarde da noite ontem. Então, este a aqui é apenas uma preposição. Na próxima, preciso ir à terra dos meus antepassados. Se eu estou indo a algum lugar. Depois apareceu a palavra terra, que não tem artigo, mas ela foi especificada. Então, passou a ter artigo, portanto, passou a ter crase obrigatória. Próxima,
À noite teremos de ficar à espreita. Este à noite é uma expressão adverbial temporal de que participa uma palavra feminina. Afinal de contas, se não fosse, nem poderia ter essa vírgula. E outro bizu que eu vou te dar para você matar logo. Na hora que você olhar para a expressão à noite, caso você consiga substituir pela expressão durante a noite, você vai matar que tem um acento, porque vai ser uma expressão adverbial temporal. Afinal de contas, dá ou não dá para eu falar assim, ó, durante a noite teremos de ficar à espreita? Óbvio que dá. Então tem um acento. E aí, continuando a pegada, esse à espreita também tem crase. Afinal de contas, é uma expressão adverbial modal de que participa uma palavra feminina. Então, o policial vai ficar à espreita do assaltante. É um modo como ele vai ficar ali, ó, tá só de olho, só observando, de butuca. Na hora que o assaltante der mole, ele pá, enquadra. Beleza? Então vamos para a próxima. Dobre à esquerda. Esse dobre à esquerda também tem um acento, afinal de contas, é dobre à esquerda, dobre à direita, fique, né, entre ali à esquerda, entre ali à direita. É uma expressão adverbial de lugar de que participa uma palavra feminina. E sempre tem crase nessas expressões. Agora olha a próxima aqui. A loja estava às moscas quando chegamos às 4 horas. O a de a loja, obviamente, não tem crase, porque esse a é um artigo. Agora, o a de as moscas tem crase, porque mais uma vez a gente tem uma expressão adverbial. Como é que a loja está? Ela está às moscas, abandonada, largada, então tem crase. E esse as de às 4 horas também tem crase, porque em toda hora especificada eu tenho crase. Chegou às 2 horas, às 3 horas, às 3h30, às 3h40, sempre vai ter crase, tá? Agora olha a próxima aqui. Prefiro isto, aquilo. A gente já viu na aula de regência como é que funciona a regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. E este objeto indireto é regido pela preposição a. O que eu disse a vocês lá no início da aula, caso apareçam os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, e o termo anterior esteja exigindo a preposição a crase se dará na fusão do a preposição com o a da palavrinha aquele, aquela ou aquilo. Então, prefiro isto, aquilo. Quem prefere, prefere algo a outro. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. Como o termo posterior à palavra aquilo, tem um acento. Ok? Então, vamos lá. O próximo. A pessoa a que fiz referência não esteve presente à reunião. Este a de a pessoa, obviamente, não tem crase, porque ele é um artigo. Agora, e este aqui? Ele também não vai ter crase. Este aqui, vamos lá. O que é este aqui? Ele é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior, pessoa. Este a, ele é o quê? Ele é uma preposição que foi exigida pelo termo referência. Quem faz referência a alguém. A gente viu na aula de regência. Quando aparece um pronome relativo e depois dele aparece um termo pedindo a preposição, caso a preposição não apareça depois do termo, obrigatoriamente tem que aparecer antes do pronome relativo. Ah, mas aí então não vai ter crase? Não. Tem crase não com pronome relativo o quê? Tem crase com pronome relativo a qual ou às quais. Então aqui, no caso, caberia um a qual. Eu poderia dizer, a pessoa a qual fiz referência não esteve presente à reunião. Só que, diferentemente do que, em que o a é apenas uma preposição, agora, a palavra referência, ao exigir a preposição a, eu teria de passar para antes do pronome relativo também. Só que aí já teria o a do a qual. Então, faria a fusão, e aí a pessoa a qual fiz referência, este a qual teria a crase. Beleza? Tranquilo? Então, a pessoa a que fiz referência não esteve presente à reunião. Troca a reunião por local. Não esteve presente ao local. Então, aqui também tem crase obrigatória. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai partir para as questões de concursos públicos. Tá? Acompanha aí comigo, ó. Marque o item cuja frase apresenta redigida da forma mais adequada, considerando-se clareza, elegância, precisão e correção. No final das contas, o cara quer só a frase certa, né? Então, vamos lá, ó. Ele botou aqui, de segunda a sexta e da segunda a sexta. E depois colocou, o programa será dedicado a você. Você tem 2 ocorrências para poder verificar. Vamos dar uma olhada logo na primeira, ó.
como a gente viu, tem duas expressões. Tem de segunda a sexta, sem crase, e tem da segunda a sexta, com crase. Por que de segunda a sexta não tem crase? Vamos lá, vamos lembrar. O que tem antes da palavra segunda? Apenas o de, que é uma preposição. Se eu só tenho preposição de um lado, por conta do paralelismo sintático, eu só teria o que do outro? Preposição. Então, de segunda a sexta não tem crase, porque de alguma coisa a outra jamais terá crase. Agora, quando eu coloco da segunda a sexta tem crase, porque antes da palavra segunda tem o da. O que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo de um lado, vai ter preposição mais artigo do outro. Então, tem crase obrigatoriamente. Então, da segunda a sexta tem crase, porque dá alguma coisa a outra, sempre terá crase. E aí, nessa tacada aí, olha para a questão. Olha para a questão aqui, Nessa tacada, eu já elimino a letra A e a letra B, que botaram de segunda a sexta com crase, e não tem. E eu elimino também a letra E, que o cara botou da segunda a sexta sem crase. E da segunda a sexta, obrigatoriamente, tem crase sempre. Então, eliminamos. Aí a gente vai ficar com as letras C e D, que ele botou da segunda a sexta com crase, certinho. Aí o que vai matar? O resto da sentença, em que ele colocou: o programa será dedicado a você. Se é dedicado a alguém. Beleza, o termo anterior está exigindo a preposição a, mas o posterior, a palavra você, que não tem distinção de gênero. Então eu uso você tanto para homem quanto para mulher. Então não tem artigo, consequentemente não tem a crase. O a ali será apenas uma preposição. Então o gabarito da questão 1 aqui é a letra C, de casa. Beleza? Anotou aí? Vamos para a próxima. A próxima está aqui, O sinal indicador da crase foi corretamente empregado na frase: que estivesse bem cedo junto ao edifício Brasília para assistir à coleta de lixo. Dentre as opções abaixo, porém, este sinal foi incorretamente utilizado em... Então vamos lá, Ele coloca uma frase certa e pede para a gente marcar uma errada. É encheção de linguiça. Ele quis te ludibriar, mas já que está aqui a incorreta, vamos procurá-la. Então, na letra A, o bom repórter não poupa elogios à higiene dos lixeiros. Quem não poupa alguma coisa, não é? Então, a regência já mostra que tem. Sidney não conseguir perceber. Então, você vai trocar higiene, por exemplo, por banho. Então, vai ficar: o bom repórter não poupa elogios ao banho dos lixeiros. Então, se tem o ao, é porque tem preposição mais artigo, portanto, tem crase. Olha a próxima. Na adolescência, o motorista teria sucumbido à previsão de uma velhice pobre. Se sucumbe a alguma coisa. Termo anterior existe, posterior também admite. Sidney, não consegui ver. Então, pega a previsão e substitua por tempo, por exemplo. E aí ficaria: na adolescência, o motorista teria sucumbido ao tempo de uma velhice pobre. Então, tem crase. Agora, olha a próxima. A esperança sobrevive até mesmo a uma ou outra mutilações. Opa, olha só. Troca uma por um. Então, sobrevive até mesmo a um ou outro. Esse a ali não tem um acento, porque esse a vai ser apenas uma preposição. Porque na hora que você troca uma por um, você não vai conseguir colocar ao. Você vai colocar apenas o a, mostrando que é preposição. Uma questão interessante aqui agora seria perguntar a classe gramatical do uma. Talvez muito candidato dissesse artigo indefinido, e ali não é. Quando você tem as expressões uma ou outra, ou então uma e outra, ambas são pronomes indefinidos. Mas independentemente de ser um pronome indefinido ou um artigo indefinido, não vai ter crase mesmo. Porque se é pronome indefinido, é só você pensar: a gente não tem artigo diante da maioria dos pronomes, a não ser que sejam dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. O outra até teria, mas uma não.
Então ali não tem crase de jeito nenhum. E se fosse um artigo indefinido? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Também não teria crase, porque não teria como eu colocar o artigo definido junto. Afinal de contas, o artigo definido fala de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. E o artigo indefinido fala de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Então não teria como. Quando eu poderia ter uma crase diante do termo uma? Apenas se fosse a especificação de 1 hora. Então, da mesma forma que eu digo que o Pedro chegou às 2 horas, tem crase, porque é 1 hora especificada, se eu falar que o Pedro chegou a 1 hora da tarde, também vai ter crase, porque é 1 hora especificada. Agora ali não tem de jeito nenhum, aquele a é apenas uma preposição. Continuando na pegada, o motorista parece dizer às pessoas da cidade: o lixo é vosso. Então, aqui nesse contexto, quem diz alguma coisa é alguém. O que ele diz? O lixo é vosso. A quem? Às pessoas. Então tem crase. Letra E. Os metais do caminhão esplendiam à luz da manhã, ou seja, brilhavam à luz da manhã. Então, também tem crase, porque é uma expressão adverbial de que participa uma palavra feminina. Então, tudo tranquilinho. Questão 2, gabarito, letra C de casa. Vamos lá, ó. Continuando aí na pegada. Questão 3. Questão 3 está assim, ó. Indica a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo. Essa questão é tranquila. Falou em crase facultativa, basicamente, ele fala nas 3 crases gramaticais facultativas. Nas 3 crases gramaticais facultativas. Então, nome próprio feminino, preposição até e o pronome possessivo feminino. É claro, a gente mencionou isso na aula de regência. Poderia ser uma crase facultativa no uso do verbo atender, porque eu posso ter o verbo atender significando, correspondendo a um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto exigindo a preposição a. Por exemplo, atendeu o telefone ou então atendeu ao telefone. É a mesma coisa. Agora, eu poderia dizer atendeu a chamada. E aí seria ou com crase ou sem crase. É facultativo, porque o verbo pode ser verbo transitivo direto ou pode ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Caramba, isso significa a mesma coisa. Agora, basicamente em provas, isso não é nem trabalhado. O que é trabalhado? O nome próprio feminino, a preposição até e o pronome possessivo feminino. Agora, basta procurar.
basta procurar. Quando eu coloco aqui, ó, vou à casa do juiz, a palavra casa, ela não tem artigo, mas como foi especificada, passou a ter artigo, então crase obrigatória. Chegou às 3 horas, então hora especificada, então tem crase. Voltou à minha casa, opa, minha é um pronome possessivo feminino, deixa quieto, vamos para baixo, ó, letra D. Voltou às pressas, então crase obrigatória, expressão adverbial de que participa uma palavra feminina. Agora, voltou à minha casa, reparem que aqui tem um minha, e o minha acompanha a palavra casa. Então, o uso do artigo é facultativo, portanto, o uso da crase é facultativa. Tanto é que eu posso dizer, minha casa é bonita, ou então, a minha casa é bonita. Então, pode se ligar que aqui o uso da crase é facultativo. Então, tanto faz colocar com ou sem. Então, gabarito da questão 3, letra C de casa. Questão 4 aí, ó. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Nesse contexto, quem dá alguma coisa a alguém. Então, ó, tá certinho. Tira a cidade e bota bairro. O pesquisador deu maior atenção ao bairro menos privilegiado. Então tem crase, mas a gente quer aquela que não tem crase. Letra B. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Ó. Qualquer é um pronome e é um pronome que não tem artigo. Então aquele A ali, ele é apenas uma preposição. Então, ó. Gabarito, letra B de bola. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos brincar com as próximas. Na letra C, mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista, compareceu ao local. Letra D. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Se destina a alguma coisa. Então o termo anterior está exigindo a preposição a. O posterior é a palavra aquela. O que nós vimos? Apareceu aquela, aquele ou aquilo, e o termo anterior está exigindo a preposição a, tem crase. Aquelas e aqueles também, mesma coisa. Agora aqui, Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Nesse contexto, quem une alguma coisa a outra. E aqui ainda teve um caso de paralelismo sintático. Porque se eu tivesse colocado apenas a atividade, ó, sabe unir atividade à prosperidade. Antes de atividade não teria artigo, portanto não teria crase ali antes de prosperidade, porque o a seria apenas uma preposição. A partir do momento que a gente bota artigo diante da palavra atividade, a gente passa obrigatoriamente a colocar pelo paralelismo sintático um artigo diante de prosperidade. Então tem crase direitinho, tudo certinho. Então gabarito letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 5 é uma questão ótima, sensacional. Testa realmente se o cara domina ou não domina a crase. Ó. Assinale a opção em que o a sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase. Então tem que ser nas duas. Letra A. Fui a Lisboa receber o prêmio. Vamos ver. Eu volto de Lisboa. Então esse a é apenas uma preposição, não tem crase. Depois, Paulo começou a falar em voz alta. Falar é o quê? É verbo. Diante de verbo, não tem crase. Aquele a é apenas uma preposição. Agora aqui, pedimos silêncio a todos. Todos é uma palavra masculina, é um pronome indefinido, ainda está no plural. Esse a só pode ser uma preposição. Depois, pouco a pouco a praça central se esvaziava. Em expressões com palavras repetidas, sejam elas masculinas ou femininas, não tem crase, porque aquele a é apenas uma preposição. Agora, letra C. Esta música foi dedicada a ela. Tudo bem, foi dedicada a alguém. Mas quem apareceu depois? Ela. Ah, mas é feminino, Sidney. Mas não é um substantivo, é um pronome. Então, troca ela por ele, por exemplo. Vai ficar, esta música foi dedicada a ele. Então, esse a é apenas uma preposição e também não tem crase. Depois, os romeiros chegaram à Bahia. Opa, voltaram
da Bahia. Então, nesse caso aqui tem crase. Mas é a nossa resposta? Não, porque tem de ser nas duas ocorrências. E aconteceu só em uma. Agora, olha a próxima. Bateram a porta e fui atender. Opa! É toque, já que eu fui atender. Então, é com crase. E a próxima, o carro entrou à direita da rua. Então, mais uma vez, com crase. Então, gabarito, letra D de dado. Na letra E, já começa errado. Ó. Todos a aplaudiram, aplaudir é verbo, então não tem crase de jeito nenhum, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 6. Disse a ela que não insistisse em amar a quem não a queria. Disse a ela, troca ela por ele. Vai ficar disse a ele. Então, o a aqui é apenas uma preposição. Que não insistisse em amar a quem. Galera, o a diante do quem é sempre preposição e nunca terá crase. Depois, não a queria. Vamos lá, pensa comigo. Queria é verbo e diante de verbo não tem crase. Então, galera, a questão 6, gabarito, letra A. Então, A. Tudo sem crase. Vamos para a próxima. Ó. Questão 7. Questão 7 é o seguinte, ó. Quanto, pontinho, pontinho, suas exigências, recuso-me a levá-las a sério. Por que eu botei pontinho, pontinho? Porque aqui o cara deu várias opções, né? Deu as com crase, as sem crase, a sem crase, a com crase. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem que pensar no termo anterior e no termo posterior. Termo anterior exige a preposição a. Quanto a mim, quanto a você, quanto a eles, quanto a elas e por aí vai. Quem é o termo posterior? É um pronome possessivo feminino, que é adjetivo. Então, o uso do artigo é facultativo, o uso do artigo. Só que aí você vai reparar que está no plural. Então, eu posso dizer, suas exigências são absurdas, ou então, as suas exigências são absurdas. Como a gente viu antes, ó. Ou ele não usa o artigo, ou ele usa o artigo as. Então, significa que eu posso botar quanto às suas exigências, em que o a é só preposição, ou poderia colocar quanto às suas exigências, em que o as estará no plural e será craseado. Então, tanto faz uma ou outra. Então, caramba, se tem duas respostas, não tem como responder de cara ainda. Eu preciso olhar como vão ficar as outras lacunas para eu poder saber a resposta correta. Então, vamos lá. Recuso-me a levá-las. Quem se recusa a alguma coisa. O termo anterior exige a preposição a, mas o posterior é verbo. Então, a aqui vai ser apenas uma preposição. Recuso-me a levá-las a sério. É uma expressão adverbial modal. Só que agora a palavra é masculina, então a mais uma vez é só uma preposição. Então se tivesse as craseado, a preposição e a preposição, poderia ser minha resposta. Mas também poderia ser minha resposta a preposição e a preposição. Então olha, letra A escraseado, poderia? Poderia. Mas na segunda lacuna, acraseado, pode? Não, porque a palavra está aqui, ó, no plural. E ela é um verbo. Então, esse a aqui é só preposição. Agora, na B, a preposição é nosso gabarito. Aí, eu sei que alguns alunos vão pensar, mas não pode ser a é, não? Não, não pode. Ah, mas o uso do artigo não é facultativo? É, o uso do artigo é facultativo diante daquele pronome possessivo feminino ali. Mas olha o termo anterior. Ele está exigindo a preposição a. Então, a preposição a tem que aparecer de qualquer forma. Se eu botar o as assim, eu estou dizendo que eu estou botando só o artigo. Pô, mas se o termo anterior está exigindo a preposição a, como é que eu vou botar só o artigo? É impossível. Então, gabarito da questão 7, letra B de bola. Vamos para a questão 8 e nossa última questão. Aqui, gente, rapidinho a gente tem que definir umas paradas, né? Porque aqui o camarada usou o uso do a com h, a sem h, onde, aonde e por aí vai. Então eu vou definir aqui rapidinho com vocês essas expressões que apareceram nas questões para a gente poder fazer direitinho, ó. A com h versus a sem h, onde versus o aonde
e a expressão à distância, que também apareceu. Então vamos lá, direitinho. A com H e A sem H correspondem a valores temporais, significam tempo. O A com H é o A do verbo haver, que indica tempo transcorrido, então joga para o passado. E o A sem o H é o A preposição, que obviamente agora vai indicar um tempo o quê? Futuro. Então, vai ser assim que vai funcionar. Agora, e o onde e o aonde? Eles remetem a lugar. Aí, normalmente, a gente aprende que o onde é estático e que o aonde indica o quê? Movimento. Mas se eu falar apenas isso para o meu aluno, pode ser que ele se enrole, porque ele vai pensar nos verbos, obviamente, que indicam movimento. Então, ele vai falar aonde corri, porque correr indica movimento. Ele vai falar aonde dancei, porque dançar indica movimento, e vai errar. Esse A aqui, na verdade, é uma preposição exigida para o verbo. Então, é mais do que um movimento. Chega a ser um deslocamento. Então, pensa comigo. Exemplozinho aqui que eu vou dar, ó, para a gente poder matar essas duas aqui. Eu boto assim: eu me casei há 4 anos. Eu já casei, então é passado. Então é o A com H. Agora, farei um curso daqui a 3 semanas. Eu ainda não fiz, eu ainda vou fazer, então é futuro. Então a preposição. Então esse é fácil. Eu tenho que tomar cuidado nessa expressão. Por exemplo, na aula de ortografia, eu levanto a bola disso, né? Então, é para não cometer um erro de redundância. Tipo, há 10 anos atrás, eu gostava de jogar bola na quadra da igreja. Está errado. O problema é que no dia a dia a gente fala assim. Mas para que eu vou ter duas coisas com a mesma função numa única sentença? Os dois jogando para o passado. Não tem porquê. Ou eu uso um ou outro. Então eu digo, 10 anos atrás eu gostava de jogar bola na quadra da igreja. Ou então, há 10 anos eu gostava de jogar bola na quadra da igreja. Os dois juntos não vai rolar. Então, beleza. Agora, em relação à palavra onde, aonde, eu coloco assim, ó, o bairro, pontinho, pontinho, moro, é lindo. Ou então, o bairro, pontinho, pontinho, irei, é lindo. Galera, o onde caberá nas duas situações de cara logo, pensando. Por quê? Porque está remetendo a bairro, que é lugar. Mas para eu ter certeza, eu tenho que olhar para o verbo que vem depois. Então, na primeira, o bairro onde moro é lindo. Quem mora, mora em algum lugar. A preposição em indica lugar da mesma forma que a palavra onde. Então, não preciso alterar. Agora, na próxima, o bairro onde irei é lindo. Opa! Se irei a algum lugar. Então, se o verbo está pedindo a preposição a, eu tenho de colocar o aonde. Então, correto, o bairro aonde irei. Muito cuidado com aquela famosa pergunta que as pessoas fazem no dia a dia, né? Eu vejo direto. Aonde você mora? Não, né? Se quem mora, mora em, é onde você mora. Você só usa o aonde caso o verbo peça a preposição a. Então, vamos testar. É onde ou aonde nós estamos? É onde, porque estamos em algum lugar. É onde ou aonde nós vamos? É aonde, porque se vamos, vamos a algum lugar. Tranquilo? Então vamos lá. E para finalizar, a gente vai falar da expressão à distância. Essa daqui, então, provoca muito erro naquelas plaquinhas das rodovias. E aí, de vez em quando, a televisão mostra, né, no jornal, e aí o prefeito liga para a galera tirar e mudar a plaquinha. Se ninguém falar, vai ficar errado do mesmo jeito. Então, olha só. O que a gramática versa sobre a expressão à distância? Que ela não tem crase, a não ser que esteja especificada. Ah, mas não é expressão adverbial? É. Beleza. Mas a palavra também não é feminina? É, mas aí você pensa,
educação à distância. Essa distância não está especificada. Eu não sei, por exemplo, se o curso é em Cuiabá, se o cara está em Cuiabá realmente, se está no Rio de Janeiro, se está na Bahia, a gente não sabe. Então, na expressão à distância não tem crase, a não ser que esteja aí especificada. Então, agora eu vou especificar a distância de 100 metros. Na hora que a gente especifica um termo, não passa a ter o artigo, não passa a determinar, então se eu determinei, se eu especifiquei, aí passa a ter crase. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado com uma outra expressão, que é a expressão a 100 metros de distância. O que acontece muito com essa galera que faz as plaquinhas das rodovias? Eles pensam, está especificada a distância. E eles colocam acento aqui. Só que eles não se ligam que isso é em relação à expressão à distância. E aqui já é uma outra expressão. Na expressão à distância, o A está relacionado à palavra distância. Na expressão a 100 metros de distância, o A está relacionado ao numeral. Então aqui este A com certeza é apenas uma preposição. E agora dá para fazer a questão tranquilo. Então vamos lá. Essa questão é sensacional porque o camarada usou daqui a pouco tanto para passado quanto para futuro. E normalmente a gente só usa para futuro. Mas o contexto da situação permite... Nossa, quase que não sai. Permite identificar com facilidade o passado e o futuro. Olha só a primeira frase. Saíram daqui a pouco. Ou seja, faz pouco tempo que saíram. Então é o A com H. Mas voltarão daqui a pouco. Ou seja, logo, logo voltarão. Então é o A preposição, pois moram apenas a 2 km de distância. Está vendo que não foi a distância de 2 km, foi a 2 km. Esse A está relacionado ao numeral, então ele é só uma preposição. Agora, onde ou aonde foram suas amigas? Aonde? Porque se foram, foram a algum lugar. E onde ou aonde estarão agora? Onde? Porque se estarão em algum lugar. Então, gabarito, letra A. Tranquilo? Então vamos lá, Deixa eu apagar aqui rapidinho. Antes de finalizar, dá só um recado. A persistência é o menor caminho do êxito. Charlie Chaplin. Esses dias eu tenho conversado muito com alguns concurseiros e com alguns professores de preparatórios, não só aqui do LAC, mas de outros, porque a gente faz amizade, né, com a galera aí também. A gente acaba se conhecendo, todo mundo. E é óbvio que para concurso público, a persistência é o melhor caminho. Afinal de contas, não existe você esperar abrir um edital para começar a estudar. Porra, aí abre o edital, tem coisa pra caramba, não tem como. Aí você vai sempre achar difícil. Agora, se você bota na sua cabeça que tem que se preparar, pelo menos a médio e a longo prazo, a curto prazo não rola. A não ser que seja um concurso muito tranquilo, muito fácil. Mas se for um concurso puxado, se for uma prova que realmente tenha muito candidato concorrendo, você tem que se preparar com antecedência, com organização. Então tem de estudar todos os dias. Sempre, sempre. É igual malhar, tem que estudar todos os dias. E aí quando você terminar de estudar todo o conteúdo do edital, ou do edital anterior, ou daquilo que você sempre sabe que cai naquela prova, você tem de voltar e estudar tudo de novo. Mesmo que você visualize aquilo dali 10, 15, 20 vezes, caraca, já vi isso daqui 500 mil vezes. Veja de novo. Tem sempre alguma coisa a mais, sempre alguma coisa além para a gente poder aprender. E massificar. Quanto mais você treina, melhor você fica. Mais competitivo você vai ficar. Então, siga a dica, vale a pena. E avalie a aula, porque a gente faz com todo carinho, né? Então, qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo, que a gente bate um papo aí para tentar solucionar. Cid, não entendi tal coisa, tem como me dar uma bola? Tem. E material de apoio a gente sempre coloca lá no Cid Concursos, no menu documentos. Então fica a dica aí, qualquer coisa é só chamar, dar um gritão que eu escuto. Então, gente, fica com Deus, ide em paz e que o Senhor sempre vos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo
para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Clique lá.